Olá, grata pela sua audiência, eu sou Dirla Sgrotti, consteladora familiar. Seja bem-vinda. E o tema que vamos falar hoje é sobre relacionamentos. Como andam os seus relacionamentos? Com você, com os outros? Como está o seu relacionamento de casal? Falar de relacionamento é muito amplo. Tem o relacionamento com nós mesmos, com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, relacionamento entre o casal, com os filhos. Apesar de termos vários tipos de relacionamentos, temos de entender que todos partem de um mesmo lugar, de nós mesmos. Nós estamos sempre presentes nos nossos relacionamentos. Então, não é o outro que precisa mudar em um relacionamento, somos nós. Entenda uma coisa, o seu relacionamento com o mundo, com as outras pessoas, depende de como é o seu relacionamento com você mesmo. Isso tem a ver com tudo que está gravado dentro de você, no seu inconsciente. Tem a ver com tudo que você aprendeu na infância, com seus pais, familiares, com todas as pessoas que foram importantes na sua educação. Um exemplo clássico. Se você ficar presa em uma relação por medo, precisará trabalhar esse sentimento, lidar com essa frequência, pois o que vai atrair é mais desse medo. Vai atrair mais pessoas que te farão sentir medo. Sempre que falamos de relacionamento de casal, temos que dar uma olhada para trás. Olhar como foi a união dos nossos pais, pois eles foram nossos exemplos, nossa base sólida de família. Nos dias de hoje, vemos filhos crescerem emocionalmente destruídos, cheios de traumas emocionais, de medos, por não terem exemplo de bases sólidas dos seus pais. Isso reflete nos seus sentimentos, emoções, comportamentos, atitudes e também nos resultados que eles querem alcançar na vida. Quando você se sente rejeitada, abandonada e deixada de lado por outra pessoa, você fica triste, magoada, mas só você sente essa dor e não o outro. Então, é você quem precisa olhar e curar isso, e nunca o outro. Quando você está em um relacionamento afetivo e tem medo dessa pessoa terminar com você, pois você ama essa pessoa, não quer terminar com ela, mas esse pânico que você sente vai atrair justamente o que você não quer, que é o fim do relacionamento. Por medo de perder, medo do abandono, medo da rejeição, da carência, você coloca tudo nas mãos do outro. Você se sujeita a um monte de situações que não são saudáveis. Uma relação saudável, seja com amigos, com seu parceiro, precisa ser uma relação para somar e nunca para dividir nem subtrair. Se você está em uma relação de amizade, de trabalho ou amorosa, onde precisa se diminuir para estar ali, ou para ser aceita, ou por medo do abandono e da rejeição, alguma coisa está errada. O que te fez entrar nesse tipo de relacionamento? Quem atraiu isso para a sua vida? Por que você atraiu essas pessoas para a sua vida? São perguntas que você deveria se fazer. Você atraiu essas pessoas por medo, medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, de ser rejeitada. Esse é o grande ponto que aprisiona as pessoas dentro de relacionamentos doentios. O medo do abandono, da rejeição e da carência. Vou usar o exemplo de relacionamento entre irmãos. Quando você é o primeiro filho de um casal e nasce um irmão, você já leva esse sentimento para a sua vida, de rejeição, carência e abandono. Por mais que os pais se esforcem para que não haja ciúmes entre os filhos, a criança sente diferente. O problema nunca foi com o outro. A prisão reside em você, com você mesmo. Muita gente se sente tão fraca e desprotegida, carente, que entrega sua felicidade nas mãos do outro.
dá muito poder para o outro, transformando a relação em um campo de batalhas. Então veja, a partir do momento que você elimina esses sentimentos negativos dentro de você, sua energia muda, os relacionamentos mudam, muitas pessoas se afastam, novas amizades surgem e quem sabe até um novo relacionamento pode chegar para somar na sua vida. E o que fazer para mudar? É necessário ressignificar essas dores, fechar feridas emocionais, fazer mudanças de posturas frente a algumas situações mal resolvidas na sua vida. E disso as constelações familiares falam muito, para olhar os lixos vividos, deixar ir o que não te serve mais, aceitar o que precisa ser aceito e incluir o que precisa ser incluído. Isso é regra para ter uma vida mais leve e feliz. Quando você não faz suas mudanças internas, você sofre por pouca coisa. Fica triste quando não te ligam no teu aniversário. Sofre quando ninguém percebe que você cortou o cabelo. Sofre quando você faz tal coisa no trabalho e ninguém percebe. Então entenda, as relações estão abaladas pela tua carência, pelo teu abandono e pelo teu sentimento de rejeição. Outro exemplo é das pessoas que, quando estão doentes, ficam se vitimizando, batendo fotos no hospital, postando nas redes sociais. Para quê? Reflexo da carência, abandono e rejeição. É sinal de que estão mendigando a atenção dos outros para se suprirem. Isso é sugar, é exigir da vida que alguém lhe dê atenção para suprir as suas dificuldades de amor, de carinho. E quando a pessoa não consegue essas migalhas de atenção, ela entra em depressão, ela chora, ela briga com o outro, porque a culpa é do outro, o outro não presta, o outro nunca faz o que ela quer, a vida não presta, e assim por diante. Então, saia da posição de mendigo, de carente, de vítima da vida e dos outros. Comece a ressignificar o que te limita de alcançar os teus objetivos. Comece a sair dessa posição infantil, desse amor infantil, de quem precisa de colo a vida inteira. Isso é apego. O amor adulto quer se relacionar com as pessoas para dividir, porque o adulto está tão cheio de si que ele transborda. Ele não necessita do outro. Ele é adulto e sabe se suprir sozinho. Mas quem escuta isso e ainda está cheio das feridas de carência, de abandono e rejeição, fica muito desesperado, porque essa pessoa precisa ter o outro do seu lado, como pai e mãe. E esse precisar do marido, da esposa, de um amigo, não é amor, não é carinho, é apego infantil de quem tem medo de perder e não consegue viver sem o outro. Esse tipo de amor é muito pesado para o companheiro, para a companheira, que realmente não aguenta e acaba terminando o relacionamento. A gente quer estar com o outro, é diferente de precisar do outro. Então preste atenção, saia do amor infantil, cure as feridas e entre para o mundo adulto. O adulto sabe viver sozinho, ele não precisa do outro. Ele quer estar com o outro só para dividir as alegrias, as conquistas, as possibilidades, para dividir a vida com tudo que ela tem. E está tudo bem. E lembre-se, é você com você. É você quem vibra e atrai mais do mesmo para a sua vida. Se você quer um relacionamento saudável, entre para o mundo adulto. Saia da infantilidade, do vitimismo e não queira viver de migalhas de amor para ser feliz. Não queira que o seu parceiro ou parceira faça o papel de pai ou mãe na sua vida. Isso é um grande erro que você comete
de forma inconsciente, e esse medo te afasta das muitas oportunidades que a vida tem para te oferecer. Não sei como está o relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira hoje, mas acredito que você gostaria de ter um relacionamento saudável e duradouro, de viver em harmonia e satisfeita com a pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Experimente se fazer algumas perguntas sobre o que você vem percebendo no seu relacionamento. Frieza ou afeto? Distanciamento ou união? Amor ou raiva? Abstinência ou sexo? Felicidade ou tristeza? E se não gostou das respostas, se faça uma outra pergunta. O que você vem plantando para ter esse relacionamento? Frieza? Amor? A verdade é que tudo que você vem colhendo hoje é fruto dos seus comportamentos, da sua comunicação, dos seus pensamentos e sentimentos ao longo do tempo. A sua realidade só vai começar a mudar quando você assumir a sua autorresponsabilidade e não colocar a culpa em mais ninguém. Tenha certeza de que você não muda nada nem ninguém sem mudar a si mesmo. Quantas vezes você já desejou mudar o seu cônjuge para que você fosse mais feliz? E qual foi o resultado? Perdeu seu tempo e a energia. Quanto mais você tentou mudar ele ou ela, mais brigas e desentendimentos aconteceram nessa relação. E outra coisa, além de você assumir a sua responsabilidade e o seu papel dentro dessa relação, ainda existe algo muito importante para o sucesso dessa união. Você precisa ter uma visão clara e positiva do que quer para a sua vida, mudar seu foco das dores do passado, ter fé e esperança, que tudo ficará bem. Muitos casais ainda estão vivendo nas brigas, nos conflitos e desprazeres do passado. E nós sabemos que um dos grandes desafios dos casais é permanecerem unidos e felizes por longos e belos anos. E a constelação familiar olha muito para isso, o passado e o presente das relações. E no próximo bloco, vou te dar alguns exemplos sistêmicos que você poderá usar nos seus relacionamentos e tenho certeza que vão te ajudar a colocar luz em alguns pontos travados na sua vida e nos seus relacionamentos. Vamos para o intervalo e já já retornaremos. E voltamos com o nosso programa de constelação familiar com o tema relacionamentos. No primeiro bloco falamos do seu relacionamento com você mesmo, dos relacionamentos que você tem com os outros, do relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira. Falamos das dores aprendidas na infância que provocam sentimentos de carência, rejeição e abandono, e paralisam a vida de quem fica presa nessa postura infantil. E agora vamos olhar o tema relacionamentos através da constelação familiar, onde eu vou dar algumas dicas sistêmicas que podem trazer respostas às suas perguntas, aos seus apegos mais profundos. Muitas vezes, nossos problemas nos relacionamentos, sejam com homens ou mulheres, são reflexos de traumas emocionais da nossa infância. Um pai ou uma mãe ausente, um abuso sexual, um sentimento de abandono, carência, enfim. Tudo isso marca a nossa psique, a nossa mente, as nossas emoções e comportamentos. E a nossa relação com o outro e com nós mesmos é um reflexo disso. A partir desse conhecimento,
é que podemos começar o processo de cura e transformação, começando por dentro, pelo nosso interior e se expandindo para fora, para as nossas relações. É mais difícil fazer essa jornada sozinha. Muitas vezes nós precisamos do auxílio de uma terapia, de uma constelação, do próprio autoconhecimento, que nos ajuda a olhar para a nossa alma e reconhecer o que tem de luz e o que tem de sombra. Nossas relações são, além de outras coisas, verdadeiras oportunidades de crescimento e autoconhecimento. Se estamos em uma relação, seja de amor, seja de amizade, com aquela pessoa, sem dúvida é que nossas almas se atraíram e temos algo a ensinar para ela, assim como temos algo para aprender com ela, sobretudo sobre nós mesmos. Nossas sombras ou feridas se refletirão em algum momento naquela pessoa. E é aí que precisamos estar conscientes para curar o que precisa ser curado dentro de nós. Porque tal comportamento me irrita naquela pessoa? Por que me sinto tão insegura? Por que eu tenho tanto medo de ser traída ou abandonada? Por que minto ou fico com outras pessoas ou busco motivos para brigar quando está tudo indo bem na relação? Por que estou com essa pessoa, mesmo que ela me trate tão mal? O que eu busco nessa relação? E o que eu ofereço? Quem eu sou? Quem eu quero ser? Essas são algumas reflexões que devemos fazer quando nos deparamos com um momento de crise ou de transformação em uma relação. Enquanto não buscarmos essas respostas ou a solução para essas questões, os problemas retornarão, como em ciclos, se repetindo às vezes por gerações ouvidas, até que sejam quebradas ou finalmente curadas. Algumas mulheres buscam nos homens ou em suas parcerias o príncipe encantado ou a pessoa perfeita. Quando não, veem todos como sapos ou como não confiáveis, todos sem confiança. Nada mais do que reflexos, de nada mais do que uma alma quebrada que precisa urgentemente se recompor e se regenerar. Não existem pessoas perfeitas, príncipes nem princesas, tampouco apenas sapos ou dragões. Temos todos um pouco dos dois. A diferença é se temos consciência disso e o que estamos fazendo para melhorar, o que estamos fazendo para curar a nós mesmos e as nossas relações. Não espere que alguém de fora, uma paixão, um amor ou o que seja, preencha o vazio que habita em você, ou que cure suas feridas mais profundas. Elas podem te ajudar, ser uma companhia na longa caminhada, mas só você pode preencher o seu vazio. Apenas você pode curar as suas feridas. Não podemos mudar ninguém a não ser a nós mesmas. Então, vou te dar uma dica. Perdoe e se perdoe. Liberte e se liberte. Deixe ir embora tudo o que precisa ir. Deixe o rio correr, a vida fluir. Se permita ser feliz, amar e ser amada. Amar e ser amado. Ame-se, descubra sua força interior. Você é forte, mais do que imagina. Como eu disse antes, esse processo requer tempo, paciência, sabedoria. É difícil? Sim, mas é necessário. Por fim, faça uma prece para todos os seus ancestrais, masculinos e femininos. Inclua a todos, pais, avós, bisavós. Abençoe e perdoe a todos. Peça a bênção de todos. Reconheça o caminho que eles fizeram e que te trouxe até aqui. Eles erraram, eles também acertaram. Assim como todo mundo um dia, somos todos aprendizes nessa vida
e não nos cabe julgar ou maldizer a ninguém. Cabe a nós seguir nosso caminho, expressando nossa essência, semeando amor o máximo possível, honrando nossas lágrimas de alegria e de tristeza, honrando o sagrado feminino e o sagrado masculino, dentro e fora de nós, curando a nós mesmos e todas as nossas relações. Esse é o caminho para a gente se libertar e ser feliz. E agora, eu vou responder algumas perguntas que são muito comuns nos atendimentos. Como que a constelação pode ajudar a superar o fim de um casamento, a superar o término de um relacionamento, a superar a perda de alguém? São perguntas muito interessantes, mas carregadas de muita dor. A gente sabe que pensar no término ou na perda das pessoas é muito doloroso, principalmente quando se fala de um casamento, pois ele sempre começa com sonhos, expectativas, projetos de uma vida a dois e que pode se encerrar por uma série de razões. É preciso entender que a constelação olha muito para os ciclos e que várias situações da nossa vida são feitas de ciclos. E quando a gente percebe qual é esse ciclo, conseguimos respeitá-lo e incluí-lo. Esse é o ponto-chave da constelação familiar. Quando eu fico muito mal, quando eu não consigo lidar com o luto, com o término, eu acabo levando comigo essa energia para a vida. Se eu consigo entender que esse processo tem início, meio e fim, se um dia chegar no fim, eu posso vivenciar esse fim, esse luto, sofrer, chorar, entender que infelizmente não deu mais para continuar. Quando eu dou um lugar para todo esse sofrimento, eu dou um lugar para todas essas expectativas. Eu dou um lugar para tudo o que aconteceu, para as coisas boas e também para as coisas ruins. E por que isso é importante? Por diversas razões. É importante para que eu siga minha vida adiante, sem levar essas energias de algo que não foi terminado de uma forma harmônica. Se existirem filhos no casamento, eles precisam saber que são frutos do amor desse casal. Em alguns casos, onde o casamento não acaba bem e um dos cônjuges fica falando mal do pai ou da mãe, o filho se sente diminuído e mal, porque ele sabe que tem esse pai ou essa mãe dentro dele. Em outras situações, onde eu encerro esse ciclo bem e consigo falar para o filho, eu amei o seu pai, eu amei a sua mãe, o filho se sente amado por inteiro. Então veja como é importante a gente olhar para o ciclo e incluir como um todo, aceitar e concordar com tudo que foi e como foi. E como superar essa dor do término, do fim de um relacionamento? É ter consciência de que tudo passa. Você vai sentir essa dor, vai ficar um pouco mais fechado e é preciso respeitar esse momento. Isso também faz parte do fechamento desse ciclo. Quando eu quero enterrar, tampar e já colocar outra pessoa no lugar, eu não encerro bem e eu carrego um pouco dessa energia, como se aquilo ficasse entalado na garganta. E eu nunca vou conseguir digerir esse assunto direito. No que a constelação pode nos ajudar? Em termos de compreender e superar o fim dos ciclos, ela te ajuda a ter mais consciência e a dar lugar a todo esse processo. Outra coisa muito importante que precisa ser entendida é a ordem e a hierarquia dos relacionamentos. Estamos falando de um casamento que se encerrou. E se existir um outro casamento depois, ou se existiu um outro antes, a ordem e a hierarquia valem para tudo. O primeiro casamento foi maior que o segundo, porque veio antes. O segundo casamento é maior que o terceiro, porque veio antes. E assim por diante.
Não estamos falando se existiu mais amor ou menos amor nas relações. Estamos falando de ordem de chegada. E por que o primeiro casamento é maior? Porque foi a primeira vez que eu me relacionei com alguém. Tive vários aprendizados, aprendi a morar junto, aprendi a dividir as coisas, a abrir mão das minhas manias, em função do outro, para o bem do relacionamento. Quando eu entro em um segundo relacionamento, eu já estou mais lapidada, já tenho mais experiência do primeiro, já sei o que eu quero para mim. É difícil para quem está em um segundo ou terceiro relacionamento ouvir que esse atual relacionamento é menor que a relação anterior, mas é assim que seguimos na vida. Quando você está no seu primeiro relacionamento, você está se adaptando, se conhecendo, observando os acontecimentos. Do segundo relacionamento em diante, você já sabe o que quer para a sua vida. Bert Hellinger também escreve em seus livros que quando você tem muitos relacionamentos, você não leva a sério estar com o outro. Você não leva a sério o relacionamento. E isso é outro ponto que pode ser olhado na constelação. Pode ter algo escondido no seu sistema, na história dos seus pais, na sua maneira de ir para a vida, de como você entende uma relação de casal, entre tantas outras coisas que podem estar ocultas dentro do seu campo. E se você percebeu que no seu relacionamento pode ter algum ponto que precisa ser olhado, que tem algo que te incomoda na vida 2, eu te convido a constelar. Venha fazer uma constelação, venha olhar para o seu sistema familiar, encontrar o que te limita, aceitar o que precisa ser aceito, incluir o que precisa ser incluído e liberar o que precisa ser liberado. Tenho certeza que você começará a ter uma vida mais leve, mais abundante e mais feliz. E se você quiser mais informações sobre o meu trabalho de constelação familiar, te convido a entrar no meu Instagram, Dirleis Groth, que lá você vai encontrar muito conteúdo que pode te ajudar a ter relacionamentos melhores e mais saudáveis. Um abraço e até mais!